Ok, senhores, retomamos agora a sessão do dia 16 de setembro de 2020, sessão da tarde. O próximo item da pauta é o item 68, do processo 10.880.908.505/2013-32. O recorrente é Lajeado Energia S.A. O relator, doutor Alexandre Evaristo Pinto, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou ler o relatório e o voto porque eles são curtos, tá? Mas já adiantando um pouquinho da questão, basicamente a gente está falando aqui de um crédito de uma sociedade que foi incorporada pela outra. E como consequência, a discussão é sobre o aproveitamento ou não desse crédito da incorporada, dado que o ato de incorporação ele demorou mais do que 30 dias para ser registrado na junta comercial. E aí tem um dispositivo normativo da nossa lei de registros das empresas mercantis, no sentido de que se é registrado em até 30 dias, considera-se a data do ato. Mas se passar dos 30 dias, aí vai ser a data em que efetivamente foi levado a registro. Então, a discussão do crédito exatamente vai se apegar nesse ponto. Então, vou fazer uma leitura aqui para vocês. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ, que, por unanimidade de votos, os membros decidiram pela improcedência da manifestação de conformidade. Trata-se de pedido de compensação formulado pela Lajeado, por meio de Perdecomp, com a qual pretendia compensar débitos de PIS e COFINS, ambos relativos ao mês de julho de 2010, valentes de direito creditório, oriundo de saldo negativo de RTJ apurado no ano calendário de 2009. A DERAT expediu em 2013 despacho decisório, por meio do qual homologou parte das compensações pleiteadas. A diferença decorreu de 98 mil, né? Relativos a parcelas da composição do crédito oriundas de retenções na fonte que não puderam ser conformadas. Restaram sem compensação 107 mil acrescidos de multa e juros. Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de conformidade, firmada pelos representantes com poderes conferidos e acompanhada de documentos comprobatórios. Em breve resumo, afirma que a parcela de crédito não confirmada consiste em uma retenção na fonte no exato valor de 98 sofrida pela entidade Tocantins Energia no resgate de uma aplicação financeira. A Tocantins foi incorporada pela Lajeado em 30 de novembro de 2009. Afirma que nos termos da legislação societária, a incorporação de uma pessoa jurídica traz para o patrimônio da incorporadora todos os direitos e obrigações da incorporada e que a referida retenção na fonte consta na DIPJ 2010 e no calendário 2009. Conclui pedindo que se aplique ao caso o princípio da verdade material para reconhecer o direito creditório a favor do contribuinte, informar o despacho decisório e homologar integralmente as compensações. O pleito foi analisado na DRJ e não foi reconhecido o direito creditório. A recorrente interpôs o recurso voluntário, enfatizando a documentação postada aos autos, azul a sua manifestação de inconformidade, notadamente as atas da Assembleia, protocolo de justificação, dentre outros, que dão conta que a incorporação em discussão ocorreu em 30 de 11 de 2009. Tanto é que a baixa do CNPJ da incorporada deu-se em 30 de 11, que é que eu trago a fotocópia. Sustenta em síntese a recorrente que houve apenas uma inconsistência formal no que tange a data de registro do ato de incorporação, mas que restou demonstrada a existência do crédito pleiteado, não podendo seu direito ser tolhido em razão de meras formalidades, sob risco de ofensa ao princípio da verdade material. É o relatório. Ok, doutor Alexandre, pode passar para o voto. Então, o recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, razão porque dele conheço. Com relação ao mérito, né? Como relatada a questão a ser decidida no momento se refere tão somente à legitimidade da incorporadora, a hora recorrente a se aproveitar dos créditos provenientes da empresa incorporada, o cerne da questão é saber se o crédito utilizado pela contribuinte lhe pertencia no momento da compensação ou se era crédito de terceiro. A contribuinte deliberou, assim como também deliberou a empresa incorporada, desculpa, fiz uma pausa antes da hora aqui.
operação de incorporação da segunda pela primeira em 30 de novembro de 2009, mas a transação somente foi levada a registro em 8 de fevereiro de 2010. De acordo com o Código Civil Brasileiro, a incorporação se aperfeiçoa com a deliberação dos sócios das duas empresas. Uma vez deliberada a incorporação, a sociedade incorporadora declara extinta e a sociedade incorporada... Desculpa, fiz outra pausa desnecessária aqui. A sociedade incorporadora declara extinta a sociedade incorporada e promove a averbação da extinção no registro de comércio. É o que preconizam os artigos 1116 e 1118 do Código Civil. Trago aqui ipsis literis, também os artigos da Lei dos SA, no caso, artigo 227 da Lei dos SA. Em ambas normas, apresenta-se, claro, que a extinção da pessoa jurídica se dá no momento de aprovação do ato societário, que deve, a posteriori, ser arquivado e publicado. A legislação fiscal não distorce esse entendimento. A Lei 9.430 de 96 considera o encerramento da empresa para fins fiscais como a data do evento societário. Confira-se aqui, eu também trago o texto da 9.430, que a partir aqui, nos casos de incorporação, parágrafo 1º, né? Caso de incorporação, o imposto será devido na data do evento. A Lei 9.249 determina a apresentação do balanço, né? Então também tem aquele balanço, deve ser levantado até 30 dias antes do evento, mas aqui é para aprovação. Por fim, o regulamento do imposto de renda, né? Mais uma vez fortalece a interpretação de que a extinção da pessoa jurídica incorporada se dá na data de deliberação, conforme o artigo 235. Isso é o regulamento da época. Enfim, para fins fiscais, a data da incorporação, portanto, a data em que a incorporadora assume os direitos e obrigações da incorporada, é a data do evento societário que deliberou a extinção da pessoa jurídica. Não há uma só norma que condicione a eficácia da incorporação ou registro do ato societário na junta comercial. Nesta data, a pessoa jurídica incorporadora, sucessora universal da incorporada, passa a figurar na relação obrigacional que tem como contraparte a Fazenda Nacional e, portanto, a ser titular do crédito tributário surgido quando estava em funcionamento a incorporada. Sendo titular do crédito, o crédito é seu, não de terceiros. Sendo seu o crédito, assim como são seus os débitos da incorporada, né? Pode-se compensá-los com seus débitos também. Não há norma que vede a extinção do crédito por esta modalidade. O registro, como muito bem frisado pela contribuinte, serve para dar conhecimento a terceiros da decisão, para que estes possam se opor ao ato societário, caso se sintam prejudicados. No caso do fisco, o arquivamento do ato societário não é para que ele tome conhecimento do ocorrido e possa se opor ao ato praticado, isso porque o próprio fisco impôs obrigações específicas para a comunicação a ele do ato praticado. De posse da informação, pode manejar todas as ferramentas necessárias para impugnar o ato, caso seja lesivo aos seus interesses. A própria fundamentação do acórdão recorrido reproduz os normativos, né, que induzem a conclusão acima, mas extremamente conclui-se em sentido oposto, entendendo que o registro é condição de eficácia da deliberação. Não se encontra fundamento para essa conclusão nem nas normas fiscais nem na doutrina. Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão apenas do argumento acima, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento, determinando que os autos retornem à unidade de origem para que seja polatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de restituição, retomando-se o novo rito processual. Resumindo, aqui é como voto, né? Então, aqui, a origem daquele R-fonte que gerou o saldo negativo, que é a diferença, é da empresa que foi incorporada por ela em 30 de novembro. Então, dá margem na verificação da fiscalização, falou, não está na sua DIPJ esse montante. De fato, vai estar na DIPJ da incorporada. Então, nesse sentido, o único motivo de eu não dar o crédito aqui, presidente, já antecipando talvez a sua futura pergunta, é que não foi apresentado, nem o fisco trouxe aqui, nem o contribuinte trouxe a DIPJ de incorporação. Tanto que até quando eu estava fazendo o voto, eu fiquei pensando, uma solução possível, a gente poderia pedir a DIPJ de incorporação, mas eu acabei preferindo aqui, indo por aquele caminho
para que, superado essa questão, a unidade de preparo verifique também a DIPJ da incorporada, porque com relação à sucessão desses créditos, acho que ninguém tem dúvida, caso ele exista. Perfeito, doutor Alexandre. O doutor Alain já pediu a palavra. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Então, Alexandre, eu já relatei um processo parecido com esse, né? E eu trouxe um voto muito parecido com o seu, mas na hora da sessão eu mudei o meu voto em razão da exposição de uma colega conselheira Bárbara, que não era a Bárbara titular, era a Bárbara Guedes, exatamente. E eu acabei mudando meu voto, eu adotei um ponto de vista diferente. Bom, é aquela situação, né? É saber se incorporação para fins fiscais, né, digamos, dentro da legislação do imposto de renda, se ela se interpreta abstraindo completamente do conceito de incorporação empresarial, né, que exige registro, né, ou não. É basicamente isso, né? Enfim, a princípio, vamos dizer assim, a sua interpretação é uma interpretação até que eu também tinha adotado no primeiro momento, de primar mais pela, vamos dizer assim, por uma verdade dos fatos, uma verdade material, né? Eu adotei esse ponto de vista. Mas depois, considerando que não existe incorporação fiscal, né? Ou seja, essas figuras são de direito empresarial, e aí normalmente a legislação tributária, quando faz menção a esses termos e conceitos que são de outros ramos do direito, a gente se reporta pela pesquisa, o conteúdo e os efeitos, né? Se a legislação tributária não dispuser de forma contrária, a gente adota aquilo que está explicado no outro ramo do direito, né? E a gente sabe que, em relação ao direito privado, existe essa distinção entre assim, esses fatos e eventos que dependem de registro para produzir efeitos, os que não dependem de registro, né? Quando não depende de registro, a gente vai diretamente nos fatos para tentar arbitrar uma data a partir da onde aquilo produzir efeitos. Quando eles exigem registro, a gente vai ao registro, certo? Verifica, segundo a legislação pertinente, quais os efeitos em relação ao registro. Bom, mas enfim, então é basicamente essa a controvérsia, né? Eu fiz uso da palavra aqui apenas para arredondar um pouco as questões e já para adiantar um pouco o meu voto. Obrigado. Excelentes considerações, viu, Alain? Eu pensei nisso bastante também, tá? Não vou mentir para você, porque para fins do direito societário, oposição de terceiros, o que vai valer é a data do registro. Mas o que preponderou, no caso da minha opinião, é que, de fato, você tem uma série de obrigações acessórias que são entregues ao fisco federal em virtude da incorporação. Geralmente até o final do mês subsequente, inclusive. Então, você tem que entregar DIRF de incorporação, DIPJ de incorporação, na época era da CON de incorporação, porque quebrava o exercício de todos eles. E isso daí tudo foi, aparentemente, né, porque a gente não tem os documentos aqui. Tanto que a baixa, segundo os dados da Receita Federal, está considerando como 30/11. Então, eu levei em consideração um pouco, por mais que não seja para fins de direito privado, mas quase que uma incorporação fiscal, você tem razão. Mas é isso. Bom, eu achei a explicação do doutor Alain excelente, eu acho que foi essa linha também, o acordo da DJ, eu estou olhando, né, tá entendendo? Ele citou o A 8.934, determina que os efeitos do negócio jurídico que se manifestam no jurídico em dois momentos. Na data da transação, caso seja registrado na junta como respectivo junta comercial, até 30 dias de sua celebração, ou no despacho de assentamento, vide óbvio abaixo. Né? Então, aqui está o registro compreende o arquivamento, tal. Os documentos referidos a esses dois deverão ser apresentados ao arquivamento na junta, e dentro de 30 dias contate a sua assinatura, a cuja data restituirão os efeitos de arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que é o concedido. No caso em tela, dado que a incorporação foi celebrada em 30 de novembro de 2009, mas a transação somente foi levada a registro em 8 de fevereiro de 2010, a época da retenção da fonte, que ocorreu em dezembro de 2009, com qual se verificava no documento ditado ao feito, os recursos discutidos continuavam pertencendo à pessoa jurídica incorporada, e por hora deveriam ter
ter sido reivindicadas. Geralmente, quando o juiz somente se aperfeiçoa no ano calendário subsequente. E esse já foi o voto da DJ, ele citou exatamente a data do registro, né, que foi 8 de fevereiro de 2010, e por isso que ele deferiu o pedido do contribuinte, está entendendo? Eu também me afilio muito a essa ideia, eu vou também antecipando meu voto. Doutor Alexandre. Doutor Nilson, quer falar? Vamos continuar o debate. Doutor Nilson, pode falar. Obrigado. Fazer assim, algumas considerações complementares. A gente pode analisar sobre o aspecto direito civil, né? O registro junto comercial é o registro civil da pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica nasce naquele momento ali, né? E morre também, né? Naquele momento em que, quando ela é incorporada, né? Ela deixa de existir. Então, o registro é importante, não é meramente formal, ele é material, considerando que é uma pessoa jurídica, uma pessoa fictícia, certo? Esse registro não é só formal, é material, ele dá início à vida da pessoa jurídica e dá fim à vida da pessoa jurídica, isso é relevante. Então, acho que é nessa linha aí a decisão da DRJ, né? Na época, né, em que foi feita esse pagamento, era de outra pessoa, não era dessa. A pessoa estava viva lá ainda, ela podia usar, né, da maneira que quisesse. Então, o outro não pode aproveitar. Bom, tem um aspecto tributário esse que você está colocando, já fica assim, olha, mas para a Receita, a empresa foi baixada em novembro, não é isso? Bom, e a gente sabe que as duas dimensões dessa pessoa jurídica, né, elas têm correlação, a civil e a tributária, mas também tem, às vezes, não tem correlação, a gente pode tratar de uma maneira diferenciada, né? Bom, então, nesse aspecto, vamos tratar de maneira diferenciada, vamos abstrair aí a questão do registro civil dessa pessoa, e vamos falar sobre o aspecto tributário. Sobre o aspecto tributário, a empresa, quando ela baixa, ela tem que apresentar uma declaração de imposto de renda de baixa, não é isso? E o que é feito nessa declaração de imposto de renda? É feita a apuração do imposto. Ou seja, tudo aquilo que normalmente se faz lá no final do período de apuração é feito lá na data da baixa. E nesse momento, ela vai aproveitar todos os créditos que tem para dizer o quanto tem que pagar antes de morrer, certo? Então, por essa lógica, né, que é a lógica tributária, a empresa incorporada deve ter mostrado ao fisco que tinha esse crédito e deve ter aproveitado na hora da baixa. Entende? A lógica é essa, certo? Quando ela apresenta a declaração do imposto de renda, ela vai apurar o imposto. Inclusive, os fontes, né, as retenções de fontes, dizer, olha, eu devo X de imposto, eu tenho isso aqui de fonte, então eu vou pagar só isso daqui, ou então eu tenho um saldo negativo disso daqui. Tá? Então, o que a gente está falando a gente está falando de fonte, não é isso? Aproveitamento de uma retenção na fonte. Certo? E esse aproveitamento da retenção na fonte, segundo a lógica da legislação tributária, deveria ter sido aproveitado pela empresa que foi baixada no momento da baixa, que é na declaração de encerramento da empresa. Tá? Então, assim, eu poderia até... Perfeito. Falou? Não, é porque tinha parado aí, Deus me perdoe, é porque eu não sei se meu sinal congelou algum minuto ou você tinha se calado. Não, estava falando. Pois é, repita só essa parte final, eu não ouvi. Eu falei primeiro do aspecto do direito civil, do aspecto do direito tributário. Ficou bem claro, né? É só uma conclusãozinha, foi um pedacinho só. Certo. Então, eu quero dizer assim, mas como são dimensões distintas, a gente pode até, né, superar. O que eu estava dizendo, eu poderia até ir nessa linha de superar essa questão, certo? Mas se eu tivesse alguma evidência de que a empresa que foi incorporada não
aproveitou essa retenção na fonte quando na declaração de baixa dela. Se você dissesse assim, olha, está aqui a DIPJ dela, a apuração do imposto no momento da baixa da empresa, certo? E aqui na apuração, ela não incluiu essa retenção na fonte. Não foi aproveitada essa retenção na fonte, certo? Aí eu poderia, bom, tudo bem, se não foi aproveitado, vamos ver se dá uma questão de proporcionalidade, verdade, não é nem verdade material, é proporcionalidade, enriquecimento sem causa, aquelas coisas todas. Mas eu precisaria ter essa evidência. Por quê? Porque se eu não tiver essa evidência, pode acontecer um aproveitamento em duplicidade, que aí é enriquecimento sem causa. Tá? E contra o contribuinte, entende? Contra o contribuinte que eu digo, não o recorrente. O contribuinte, aquele que contribui para o erário, né? Ou seja, para o erário. A gente costuma falar o erário como se fosse alguém muito rico. Não, mas o erário somos nós, contribuintes, né? Não a empresa que está aqui litigando, mas nós, contribuintes. Então, eu precisaria ter essa evidência como pressuposto para dar esse passo, né? Mas, por quê? Porque a presunção que é dada pela lógica do sistema é que, no momento da DIPJ, de baixa da empresa, esse fonte foi postou lá e foi aproveitado. Certo? Essa consideração eu queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Neudson. Ficou claro com a colocação do doutor. O doutor Alan quer falar ainda? Pode falar. Eu primeiro aqui, presidente. André? Desculpa, Alexandre, pode falar. Não, acho que os comentários tanto do Alan quanto do Neudson foram muito esclarecedores, mas o que eu só gostaria de complementar, na maior parte das vezes, Neudson, sim, você tem razão, o mais usual seria uma empresa ter mais débitos de RPJ do que créditos, consequentemente ela vai usar tudo, zerou. Mas, a depender do caso concreto, se ela tiver um prejuízo fiscal ou se ela tiver mais retenções e mais estimativas do que efetivamente deu o seu imposto anual, aí vai ter o caso que vai ter créditos que vão ser compensados. E aí, a sucessora por incorporação vai suceder não só as obrigações, se eventualmente tiver algum débito que for visto lá atrás, alguma operação, como também com relação aos créditos. Desde o começo, de fato, a gente não tem, se a gente tivesse a DIPJ aqui, a gente podia afirmar com certeza, né, a existência ou não. Mas como essa questão ela foi já meio que barrada, olha, você não pode aproveitar da incorporada porque a data de incorporação vai ser fevereiro. Então, nesse sentido que o meu voto não estava dando crédito, tá? Eu estava falando, unidade preparadora, olhe, verifique a lógica, né? Não escrevi nesses temas, mas olha da IPJ e verifique se tem o crédito. Porque, de fato, a compensação ela foi se dar lá em julho de 2010, que já é depois do período ainda que fosse a segunda data, mas também é no período posterior. E aí eu acho que corre-se o risco, não sei, se a gente não dá por aqui, dele ter perdido, já que já vai ter passado o prazo prescricional, né? Também. Então, só esse ponto. Perfeito. Doutor Alan. Então, presidente, eu achei interessante as considerações do Neudson, ele acrescentou alguns pontos aqui interessantes, enquanto isso eu também estava pensando em relação a outros. Conforme eu já estava discorrendo, eu vejo como improcedente essa tese jurídica, né, de se poder considerar uma incorporação, uma data de incorporação para fins fiscais diferente da data de incorporação do registro. O registro ele é efetivamente material. Até porque a data de incorporação do registro vai ser data que vai ter efeitos para a escrituração comercial. E a escrituração comercial é base para a escrituração fiscal. Então, não tem como haver duas datas. Uma data de incorporação para fins de registro e uma outra data de incorporação para fins fiscais. A data tem que ser uma só. Certo? Então, só nesse ponto, a recorrente, ela já começa mal, ela já começa pleiteando o direito dela, defendendo uma tese jurídica que não tem como sustentar. Agora, independente disso, e aí entra a consideração do Neudson, apesar dela não ter razão no mérito, na tese jurídica,
Será que isso não era possível ser superado, no sentido de tentar se reconhecer esse crédito, a despeito de ser realmente de uma outra empresa? Eu acho que essa é a questão. Só que aí eu vejo um problema. O problema seria o seguinte, bom, eu acho, em tese, isso é até possível. Só que ela teria que desenvolver, ter aproveitado as chances dela, né, ao longo do processo, de provar, né, faticamente essa questão. Né? Em vez de tentar sustentar essa tese jurídica, ela deveria ter investido na demonstração material de que deixou de aproveitar na outra para querer aproveitar na incorporada para poder aproveitar na incorporadora. E me parece que isso acabou sendo prejudicado, ou seja, a menos que nós, né, nos substituíssemos no lugar da recorrente para tentar suprir a deficiência da própria forma dela recorrer, né, e convertermos em diligência, enfim, complementarmos essas provas para saber se é possível ou não superar essa questão. Ok, doutor Alain, ficou claro. Doutor Alexandre, o senhor manteve o seu voto como está? Posso colocar em votação? Alguém mais deseja comentar alguma coisa? Não, eu mantenho como está. E só também mais um outro ponto, desculpa só insistir, mas eu não vejo prejuízo para o fisco, tá? O pedido de compensação ele se deu em julho de 2010, após a incorporação ainda da data societária, então ninguém tem dúvida da existência daquele... Não, partindo do pressuposto que tem o crédito, que isso daqui a gente não tem, né? Então não fala que ninguém tem dúvida. Mas, na pior das hipóteses, Alain, ele jogou tudo como saldo negativo. Ele poderia colocar a parcela de saldo negativo próprio, do que foi da sua própria DIPJ, e ter colocado aquele outro montante a outro título, talvez até poderia colocar como pagamento maior lá ou saldo negativo de outra empresa, não sei como seria a classificação lá de novembro. Ganharia até um mês a mais de Selic. Mas tudo bem, é isso. Perfeito, então ficou claro o doutor Alexandre, vamos colocar em votação o doutor Neilson. Só acrescentando o que eu já falei, na minha opinião, na minha visão, o que seria correto a empresa ter feito? A empresa que quando foi dado baixa, né, que fez essa apuração de encerramento, ela deve ter apurado ou um débito ou um saldo negativo. Se ela apurou saldo negativo, é um direito dela, certo, de restituir, compensar. Na medida que ela foi incorporada pela outra, que é a recorrente, esse direito é incorporado também. Então, eu entendo, é a minha opinião, certo? Que essa empresa, como sucessora, poderia pedir restituição, compensação, apontando como direito creditório o saldo negativo da outra. Entende? Como sucessora. Mas conforme foi apurado lá no encerramento. E não ela trazer o saldo negativo da outra para ela, para as contas dela. Entende? Note que lá, note que há um risco nessa mudança, porque o saldo negativo lá, digamos assim, digamos que ela tenha imposto a pagar, não sei. Não, o fato é o seguinte, que o fato dela trazer para cá o saldo negativo que é da outra, vai alterar, vai desequilibrar a apuração dos tributos lá e cá. E isso pode dar uma situação, não consigo imaginar agora, de uma manipulação. O que é melhor para mim usar lá ou cá? Entende? Vou pagar menos onde? Né? É uma possibilidade de um planejamento tributário aí que não não seria devido. É um risco. Entende? Não tem prejuízo. Eu entendo que pode sim ter prejuízo para o fisco, para os contribuintes, entende? Pode sim ter prejuízo. Né, dependendo da situação, né, esse risco sim, né, se ele tivesse evidenciado que não houve, nós não aproveitamos essa retenção da fonte, não foi aproveitada de jeito nenhum, está aqui, eu poderia até avançar, mas na maneira como está, há o risco, não foi afastado o risco, entende? Então, assim, contrariar a legislação, o sistema,
é uma coisa, mas aplicar proporcionalidade contra o risco é desproporcional, não é razoável, entende? Não autoriza você superar essas barreiras legais. Por isso, presidente, eu vou abrir divergência no sentido de votar por negar provimento ao recurso constitucional. Perfeito, obrigado. Doutora Gisele. Então, presidente, eu acho que da mesma maneira que você abre um risco, né, que eu não concordo com essa colocação do Dr. Neudson, da data máxima vênia, mas para um planejamento a gente também não pode colocar em risco o enriquecimento ilícito do Estado. Então, a gente está com 2 pesos e 2 medidas sob o meu ponto de vista, porque não há dúvidas que esse direito deveria existir, seja de um lado ou seja do outro. Na medida que isso sequer foi enfrentado pela DRJ, porque no fundo ela criou o óbice da questão do registro. Então, sequer eu tenho a DPJ aqui da incorporação, eu não tenho elementos, porque isso não foi trazido à discussão. Este é o ponto. Por isso eu entendo a colocação do Alexandre no sentido de retornar para a unidade local. Ou, no mínimo, a gente ter aqui uma diligência para que seja juntada a DPJ de incorporação. Tá? Então, assim, negar provimento, eu acho que daí realmente a gente vai pôr 2 pesos e 2 medidas. Então, dos dois, uma, ou eu seguiria o relator, talvez eu, como relatora, tivesse baixado em diligência para a juntada da DPJ de incorporação. Isso iria matar e iria nos tranquilizar de uma maneira ou de outra. Como a gente não tem isso, e o mérito não foi enfrentado pela DRJ, porque foi obstado pelo registro lá na DRJ, eu não posso fazer nada como contribuinte, ainda que eu tenha o direito se eu tiver uma negativa de provimento. Então, nesse cenário, eu vou acompanhar o relator e eu só coloquei essa ponderação da diligência, porque, no fundo, negar para mim, eu acho que realmente seria 2 pesos e 2 medidas aqui, completamente, né, desproporcionais. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Depois da doutora Gisele, o doutor Alain. Então, presidente, fazendo uma síntese aqui do raciocínio, eu não, assim, divergindo da doutora Gisele, eu não vejo como viável essa conversão em diligência, porque, inclusive, eu vi que o doutor Neudson até acrescentou algumas questões ainda mais interessantes, no sentido de que essa retenção na fonte, ela integra, na verdade, a apuração do apagar da empresa incorporada, certo? Então, a gente não tem nem como, ou seja, o contribuinte tem o ônus, se ele descumpre a questão do registro, ele tem o ônus de trazer essa situação, ele tem o ônus de aclarar, como o próprio Neudson falou, a sucessora pode pleitear o saldo negativo da sucedida, certo? Então, assim, se ele está falando, é como em outros casos parecidos, quando o contribuinte ele tem que trazer uma prova de que não aproveitou, certo? Assim, o processo tem que ter... Nós não devemos converter em diligência para tentar fazer essa prova. Quando é uma coisa que a gente presume, é capaz de presumir, tudo bem, aí tipo... Mas aqui não, a gente não pode presumir, isso pode ter acontecido ou não pode, ele está alegando. Ele tinha o ônus de trazer essa prova no processo para que minimamente pudesse pensar em converter em diligência, já sabendo que isso seria uma condição super excepcional, porque, enfim, registro de empresa é uma coisa muito básica, assim, é coisa elementar da vida da empresa. É diferente, por exemplo, de qual é o formulário que ele tem que apresentar no fisco para conseguir o direito A ou B. Se ele interpõe com o formulário A, mas na verdade era o B, a administração tem que dar o jeito dela para tentar acertar as coisas. Agora, registro de empresa é uma coisa que é elementar. O contribuinte, o empresário, tem que fazer com que essa data seja coerente com tudo. Se ele já de início ele já não faz isso, ele tem que ter o ônus de provar a situação de fato que ele está querendo, e não a gente converter em diligência para tentar entender, enfim. As condições eu acompanho a divergência. Obrigado, doutor Alain. Depois do doutor Alain seria o doutor Alexandre, né? O doutor Alexandre é o relator, doutor Efigênio. Presidente, acompanhando atentamente o debate, eu já tinha uma posição formada em relação à questão do registro. Ela é fundamental nesse tipo de situação. A gente está diante de uma hipótese de transformação, fusão. Isso
passa a ter validade quando? A partir do registro. Por isso que a legislação impõe. Agora, eu até, com a colocação do Dr. Neudson, eu fiquei até um pouco sensibilizado de que, segundo o CTN, no artigo 132, ela até fala, né, no caso de fusão, incorporação, transformação, a empresa, ela assume os débitos e tal. Ok. Só que é o seguinte, para a gente, aí é uma construção de uma tese que é o seguinte, para isso eu tenho primeiro que alegar e juntar todo o aspecto probatório nos autos e comprovar, olha, aconteceu tudo isso e eu estou aqui provando que não está tendo nenhum efeito danoso. E aí entra aquilo que eu disse, alegar e não provar é não alegar, né? E no caso sequer foi citado, né? É enfrentado a questão do 8934 e juntado elementos. E como disse o doutor Alan, é uma questão básica de você, a questão do registro. E aí, por fim, eu coloco outro ponto. Como a gente está falando de decomp e o processamento é todo eletrônico, se o contribuinte, antes do registro, ele faz um perdecomp utilizando esse valor e não haver nenhuma inconsistência, esse valor é processado automaticamente, esse débito é utilizado. Né? Então, eu acompanho a divergência, presidente. Perfeito, doutor Efigênia. Doutor Jefferson. Eu acompanho o relator, presidente. E doutor André. Presidente, eu também vou acompanhar o relator. Você acompanha o relator. Gente, eu vou acompanhar a divergência por 2 motivos. Eu acho que o registro é fundamental nesse caso. E nós estamos tratando de imposto de retida na fonte. O que poderia fazer é, isso gerou um saldo negativo da outra empresa. Pode ter gerado um saldo negativo, outra para diminuir o imposto para pagar. Eu entendo que isso é um outro pedido. Esse crédito poderia ficar para a sucessora. Ele poderia ficar, mas em outra forma de apuração, e não da forma como ele pretendeu, está entendendo? Então, isso guarda alguma similitude com aquele processo até que eu decidi de RPJ, PIS, COFINS e contribuição social, que era da operação de pagamentos para o órgão público. Está transmudando o pedido. Paciência, o pedido dele é em nome um saldo negativo de uma empresa X. Então, também, mas não um crédito para a empresa. Sim, ele precisa aumentar do crédito, mas não da forma como ele está pretendendo, está entendendo? Então, mesmo que ele trouxesse no processo outra declaração, olha, eu não utilizei a fonte, ou utilizei, esse dado para mim seria irrelevante, eu rejeitaria o pedido dele nessa situação, tá certo? Então, pessoal, ficou o seguinte, vai ser por voto de qualidade, né? A qual os membros do colegiado por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos o relator, doutora Gisele, o relator Gisele, o Jefferson e André, que votaram, deixa eu só nomear aqui, votaram em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos atos à unidade local, para analisar o direito de história pleiteado, prolatar novo despacho decisório após retome-se o rito processual, né, aquele modelo padrão que vocês adotam, né? Tá ok? Doutor Alan, essa senhor não escapa, esse voto vencedor do senhor, até porque o senhor já tem algo sobre isso, falou tão bem, né? Eu não posso deixar de... Com certeza, presidente. Então, para ficar designado para proferir o voto vencedor, o conselheiro Alan. Ok? Bom, deixa eu aqui só fechar a minha questão aqui. Lembrando que esse processo tinha memorial, o português tinha trazido memorial, ok? O voto de qualidade, negar provimento a recurso voluntário, vencidos. Ok, pessoal. O próximo processo é o 69, é o processo 10.880, 9.733, 206, 2003, 36. É Caçapava Empreendimentos Lavoura Limitada. Nós julgamos na Caçapava, mas ele não tinha pedido de vistas. Esse não tem pedido de vistas. O julgamento deste processo ele servirá como paradigma para o julgamento do constante do item 70, que também é da Caçapava, que é o processo 10.880, 963, 207, 2003, 81. O relator deste processo também é o doutor Alexandre, a quem eu já passo a palavra, está vendo? O doutor processo 69, item 69. Obrigado, presidente, já está na pasta. Na verdade, o outro caso da Caçapava foi o primeiro que a gente julgou nessa tarde que teve a advogada.
Mas beleza. Então, vou fazer a leitura do relatório aqui também, que ele é curto. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão proferido pela DRJ, em que, por unanimidade de votos, os membros julgadores decidiram pela improcedência da manifestação de conformidade para manter na íntegra o despacho decisório, onde não se reconhece o direito creditório. A interessada acima qualificada apresentou para o DECOMP, por meio do qual foi compensado o crédito de RPJ, código 2362, com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de 63 mil, decorreu de pagamento indevido ao maior, no período de apuração 30 de abril de 2009, efetuado em 28 de maio de 2009. O contribuinte retificou sua DIPJ e sua DCTF, recalculando para zero o IRPJ de abril de 2009, que daria aso ao pretendido crédito. Entretanto, também retificou a DIPJ apresentada em novembro de 2010 e setembro de 2013, o valor informado do IRPJ mensal pago por estimativa na linha 18 da ficha 12 para 143, e assim foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento foi utilizado para compor a apuração do saldo negativo no final do período de apuração de 31 de dezembro de 2009. Por meio do despacho decisório, não foi homologada a declaração de compensação. Aqui eu trago um trecho da fundamentação do despacho. Vou pular aqui. A pessoa jurídica apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que efetuou o recolhimento de tributo a maior, sendo que apenas posteriormente verificou que o valor correto do débito tributário era inferior ao inicialmente apurado, declarado e recolhido. Dessa forma, requereu a compensação do valor pago a maior. Deixa eu corrigir aqui, paga. Tendo deixado em um primeiro momento de retificar a obrigação acessória. No entanto, tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente à retificação. Aqui a DRJ manteve o despacho decisório e a recorrente interpôs recurso voluntário, reafirmando as teses de defesa e alegando ainda a impossibilidade de exigência de multa e juros. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Pode passar por volta. Então, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão porque dele conheço. Quanto à impossibilidade de exigência de juros e multas, são alegações que não foram objeto da manifestação de conformidade da recorrente, junto à DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o assunto, visto que sequer ter sido provocada para tal. Portanto, eu não conheço do recurso voluntário no que diz respeito a esses dois pontos. São matérias inovadoras. Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento... desculpa, aqui a parte... Não conheço dessas matérias aqui, já vou pular essa parte para ser um pouquinho mais rápido. Preliminar, a recorrente ela alega que se a documentação trazida aos autos deve ser detalhadamente analisada ou que análises adicionais devem ser realizadas, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que respondam as seguintes questões: qual que é o valor da CS devida no mês de abril, o valor do débito da declaração retificadora está correto, o sistema da receita apontam que o crédito hora analisado está disponível, em que pese o inconformismo da recorrente, entendo que a diligência deve ser denegada, segundo dispõe o decreto 7235, a impugnação mencionará os motivos em que se fundamenta a discordância. Assim, ainda que se alegue o princípio da verdade material, a recorrente deveria ao menos ter apresentado indícios da utilidade de se converter o julgamento em diligência, que não faz seu recurso. Então, também defiro o pedido de diligência. Entrando agora no âmbito do mérito, a autoridade administrativa não homologou a compensação. Aqui eu trago exatamente a justificativa, e aí a justificativa, basicamente, ela vai passar pela retificação da DIPJ relativa àquele período, em duas retificações, teve em períodos posteriores, com a volta do valor para valor diferente de zero, e a utilização do saldo negativo. Então aqui eu vou trazer tudo essa justificativa que está bem clara no âmbito do acórdão da DRJ, né? A recorrente insiste que o valor recolhido não foi utilizado em outros períodos e que constaria como disponível no sistema da Receita. Então, traria o comprovante de arrecadação, que
recorrente recolheu aquele montante em maio de 2009, então tem comprovação do DARF, os pedidos de restituição enviados pela recorrente após o ano de 2009, etc. e tal. Vou pular já mais para o finalzinho. Como se sabe, a possibilidade de compensar quando reconhecido o mero erro é amplamente reconhecida. No entanto, né, ocorre, já indo para o penúltimo parágrafo, a recorrente apresenta DIPJs e DSTEPs com informações contrastantes, conforme indicado em DRJ, o que impede conclusão definitiva acerca da existência de crédito ou não, em que pese a sua disponibilidade. Além disso, não apresenta outros documentos que endossem as suas alegações. Assim, considerando que a recorrente não trouxe aos autos quaisquer outros documentos, entendo que não há como acolher o seu pleito. Então, conheço parcialmente, né, não conhecendo dos novos argumentos, e na parte conhecida, nego o provimento. É como voto. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Ficou bem claro. Eu vou pedir só uma coisa para o senhor depois. Esse processo é paradigma. Então, quando o senhor fizer a versão final, não cite folhas, tá certo? E o que for possível eliminar por exemplo, essas citações que tenha gráfico, tabela, tá entendendo? Você consta no processo, porque o que eles fazem é o seguinte: esse seu voto vai servir de paradigma para o processo. Esse processo deve ser quase igual ao outro processo, tá entendendo? Não pode ser o ajuste, então. Então, eles pedem que que você faça mais genérico possível, tá entendendo? Não cite folhas, tá entendendo? Ele apresentou impugnação, alegou isso, Eles procuram que seja mais genérico, tá ok? Claro, vamos colocar em votação, porque ele serve de paradigma, e isso, gente, é um pedido que eles fazem, já saiu, inclusive, orientação nesse sentido eu passei para vocês, que no acordo do paradigma, se procurar dentro do possível, ele ser um mais genérico, evitar folhas, tá entendendo? E após situações genéricas e o enfrentamento da questão em si, que o outro deve ser igual, mudando às vezes um RPJ, contribuição social, um mês, outro mês, normalmente são coisas, é a mesma defesa, tá entendendo? Você não precisa se preocupar com o outro, o problema é seu. Mas se você puder deixar ele mais genérico, viu? Eu acho que a Gisele tem uns 2 que vão ser paradigma também, tá entendendo, Gisele? Já vai o pedido, porque isso vai facilitar depois quando ele utilizar o voto de vocês. Claro que na hora aqui é até melhor, porque vocês precisam explicar, etc e tal, tá entendendo? Mas depois, dentro do possível. Bom, doutor Alexandre, me pareceu bem claro o seu voto. Os colegas, se quiserem discutir alguma coisa, a palavra está facultada, senão eu vou partir para a votação. Doutor Neilson. Só precisa aqui está na linha que a gente vem adotando, né, de que quando há um alegado erro, uma declaração que constitui o crédito tributário, esse deve ser comprovado, o contribuinte não comprovou, né, e esse foi o argumento dele desde o início do processo, ele não comprovou em nenhum momento, tendo perfeito aí a análise e a conclusão do relator, então eu acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Com o relator. Doutor Alexandre foi o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Acompanho o relator, presidente. Então, eu também voto com o relator, ficou a qual dos membros colegiados por unanimidade de votos, sem conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. É isso, né, Alexandre? Exato. Perfeito. Esse mesmo resultado vai para o item 70 da pauta, que é o processo 10.880.933.207/2013-81, do mesmo contribuinte. O próximo processo é o item 71 da pauta. É o 10.880.940.442/2015-71, recorrente. Advocacia Gonçalves Coelho. O relator também é o doutor Alexandre, a quem eu já passo a palavra. Esse processo vai servir de paradigma para o julgamento dos processos constantes nos itens 72 a 75. Ok, doutor Alexandre? Perfeito. Tá ligado? Tá ligado. Tá, eu estou ouvindo bem. É que eu abri o Word aqui e deixei de ver a tela. Perfeito. Vamos então para a leitura do relatório. É curto também. Então, traço de recurso. Já adiantando, né, também vou conhecer e negar provimento. Isso vai valer
não só para o 71, que é desse mesmo contribuinte, depois a gente vai ter mais um processo dele lá na frente, que não é o paradigma, também vai ser resultado semelhante. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ, em que foi decidido pela improcedência da manifestação de conformidade. É uma decomp transmitida em 2014 com base em suposto crédito de RPJ lucro presumido, decorrente de pagamento indevido ao maior. O contribuinte declarou a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior no montante de 138. Em 5 de agosto de 2015 foi emitido o despacho decisório pela não homologação, fundamentada na existência de crédito. Cientificada apresentou manifestação de conformidade, alegando que as compensações efetuadas estão corretas, sendo legítimo o direito ao crédito, haja visto o pagamento em duplicidade do referido tributo para o mesmo período de apuração, diferenciando somente o vencimento do DARF. Um de 138 com vencimento 30/9, outro no valor original de 131 com vencimento 31/7. Transcreve ainda em sede de manifestação a DCTF de junho de 2013, correspondente ao imposto de renda, com a vinculação no valor de 131. Por fim, destaca no despacho decisório, pelo indeferimento do pedido de restituição, processo administrativo, que também está sendo contestado, o que, via de consequência, impede nova discussão acerca de compensações quando se discute outro processo de direito de crédito. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve o despacho decisório, inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reafirmando as teses de defesa e requerendo a homologação do seu crédito. É o relatório, presidente. Ok, doutor Alexandre, pode passar para o seu voto. Então, admito o recurso, vou passar o mérito aqui. A decisão recorrida decidiu em desfavor, mantendo o despacho decisório. Aqui também, presidente, eu vou ajustar, tá? Que eu coloquei os detalhes aqui. Certo. Mas para a leitura agora eu vou... Claro, é necessário. Então, na situação presente, conforme a análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo contribuinte, os supostos créditos estão alocados a débitos originais, conforme do CPF. Nota-se que o pagamento relativo ao DARF discriminado foi integralmente utilizado para quitar débito do RPJ no lucro presumido, não restando saldo disponível. Aí aqui trago todas as telas do extrato do contribuinte. A recorrente afirma a existência de 2 DARFs, que eu também trago aqui, né? Tais DARFs demonstrariam pagamento em duplicidade. Ocorre que, cotejando os documentos trazidos aos autos, não há como afastar as conclusões alcançadas pela DRJ, além do que, ainda que se pudesse admitir que houve o pagamento da parcela em duplicidade, a referida restituição encontraria óbice no artigo 7º do Decreto-Lei 2287 de 86, que assim dispõe. Aí também trago aqui o trecho do decreto. Com base no exposto, então, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para me ligar ao provimento. Perfeito, doutor Alexandre. Tá ok. Eu só decidi um parágrafo. O que eu estou voltando? Tais dados demonstrariam pagamento em duplicidade. Ocorre que, cotejando os documentos juntados aos autos, não há como se afastar as conclusões alcançadas pela DRJ. Aqui eu vou mudar o texto. De fato, agora que você leu, poderiam indicar, né? Além do que, se pudessem admitir que houve pagamento da parcela em duplicidade, a restituição encontraria óbice. Porque aqui esse artigo 7 da Decreto de 1987 é aquela história, quando você vai proceder a uma restituição, a Receita Federal verifica se a pessoa tem débito. Exato. Aí, nesse caso, ela notifica o contribuinte, etc e tal, porque aí ela faz aquela compensação de ofício, tá entendendo? Aí eu não entendi o que isso teria a ver com esse processo. Não, na verdade não tem a ver, é só uma barreira adicional para o pleito do contribuinte. Ainda que fosse admitido, teríamos ainda que observar o referido dispositivo, mas nesse sentido que eu coloquei. Pois é, deixa eu voltar aqui o processo. Ele está alegando o pagamento devido ao maior do lucro presumido, né? Uhum. Aí no
foi homologada. É porque eu acho que eu não vejo como aplicar esse decreto-lei, esse artigo 7º, nesse processo em si, tá entendendo? Porque se trata de decompro, né, presidente? Se fosse pedido de restituição, até que sim, né? Isso eu uso como argumentando, gente, para que existe mais um óbice. Não, mas se vocês entenderem, eu não tenho... posso tirar. Eu sugeria, porque se ele vai depois em embargos aí para a gente explicar, tá entendendo? Não, perfeito, eu vou tirar então. É só isso aí, porque eu acho que não atrapalha nada, né? Não atrapalha. Não atrapalha nada. Senhores, podemos votar? Algum comentário? Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui, né? Umas coisas. Eu fiquei na dúvida, Alexandre, porque o contribuinte fala em algum momento de um outro DARF, né? Esse que está sendo tratado em outro processo, em outra decomp, né? Em outro processo. Diz assim, no recurso voluntário. Demais destacamos que existe despacho decisório para o pedido de restituição para decomp registrado tal, do processo tal, que também está sendo impugnado via manifestação de conformidade, o que, via de consequência, impede nova discussão acerca de compensações quando se discute em outros processos de direito ao crédito. Então, assim, desde a manifestação de conformidade, ele já está falando, o que ele diz? Ele diz, não, é a maior, porque eu tenho 2 pagamentos, né? Aí, aqui, e aí, me parece, se eu estou errado, corrige, por favor, se eu estou errado, que tem a ver com esse outro DAF, mas esse outro DAF parece que tem outra decomp vinculada a esse outro DAF. Eu entendo que, aí eles assim, não, mas assim, como tem essa discussão no outro, né, você só pode decidir aqui, se julgar o outro, né? Não acho isso certo, porque para julgar o outro, então tem que julgar aqui, aí acaba não julgando nada, né, o negócio é estranho. E a DRJ afastou isso daí, mas ele traz isso de novo no recurso voluntário, né? O que nos facilita nesse caso concreto, Neudson, é que o processo que ele cita é o que a gente vai julgar daqui a pouquinho, que é o 77. Certo. Então, nesse caso, não seria melhor assim, fazer alguma referência aqui, dizer assim, olha, o contribuinte cita, porque como ele fala sobre isso, sobre esse outro processo, entende? Não falar sobre ele aqui na solução da LID pode dar ensejo aí a uma alegação de omissão. Opa, tem esse argumento que tem um outro processo. Eu acho que não é tratado disso, né, no teu voto. Não. Mas eu queria dar a sugestão, né, de tratar isso também, né, dizer assim, olha, né, o outro processo vai ser julgado em conjunto, a solução vai ser a mesma. Até para evitar futuro embargo, né, Nilson? Só fazer a remissão ao outro processo, né? Isso, Já que ele mistura, aí a gente mistura para resolver também, entende? Aí joga tudo. Só remeter o outro processo, né? Para que vai ser tratado no outro processo. Mas o outro você ligou também, Alexandre? A gente vai julgar ainda. Mas também vou negar. Deixa eu abrir ele aqui só para... E faz sentido, né? Faz sentido. Não, faz sentido negar. É isso que eu queria saber, como é que tá lá. É tudo no mesmo balaio, né? Depois os dois no mesmo balaio. Então, perfeito. Não, tá, eu olhei lá. Tá coerente.
Não, é idêntico aqui, é idêntico. É só fazer a ponte mesmo, mas eu acho que vale a pena, porque senão depois realmente... Exatamente. Entregando a missão. Gente, só uma questão de ordem, por favor, é porque o meu sinal congelou. Eu gelei na hora que ele congelou, porque ontem, mais ou menos, uma hora dessa, eu sofri bastante. A doutora Gisele falou, eu não ouvi. O que eu falei, presidente, é que eu fui abrir o outro caso de restituição para ver se coerentemente esse aspecto estava e se o Alexandre estava negando também, mas para ter o ponto que o Neudson colocou, e eu acho que é relevante e acho que deve fazer a ponte para evitar embargos tanto num como no outro, né? De alguma forma, se o contribuinte aqui também na restituição no processo da pauta 77 fazer esse vínculo, tentar, né? Às vezes a gente tenta, né, Nilson? Às vezes a gente não é o mesmo relator e aí a coisa se complica, mas aqui dá. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado, doutora Gisele. Senhores, já estamos aptos a votar? Perfeito. Só para mencionar, então, eu acrescentei um parágrafo aqui, seguindo as sugestões dos colegas aí, Neudson, Efigênio, Gisele, em que eu faço menção a esse outro processo e que ele vai estar sendo julgado na mesma sessão e também está sendo negado provimento. Perfeito, obrigado, doutor Alexandre. Então vamos à votação, doutor Neilson. Acompanha o relator. Doutora Gisele. Acompanha o relator. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Com o relator, presidente. Então, ficou da seguinte forma: também voto com o relator, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado de julgamento está valendo para o item do 72, que é o processo final 2880-940-443-2015-15, também é do mesmo contribuinte. Para o processo 10.880-940-444-2015-60, que é o item 73, que é do mesmo contribuinte. Para o item 74, que é o processo 10.880-940-445-2015-12, também da Advocacia Gonçalves. Para o item 75, que é o 10.880-940-446-2015-59, que também todos vão adotar o mesmo resultado, porque aquele processo que o doutor Alexandre apresentou foi paradigma. O próximo item da pauta é o 76, e é o processo 10.880-919-340-2015-96, que é caçapava empreitada de lavor limitada. Esse processo nós já julgamos que foi feita a sustentação oral pela doutora Natália. Eu passo agora, então, para o processo 77, também de relatoria do doutor Alexandre. É o processo 10.880-940-441-2015-26, recorrente à Advocacia Gonçalves Coelho. Doutor Alexandre, o senhor está com a palavra. Está mudo. Obrigado, presidente. Esse processo é idêntico. É idêntico ao que a gente acabou de julgar da Advocacia Gonçalves. Ele se refere aos mesmos DARFs ali. Então, é o mesmo resultado. Eu vou até fazer a mesma menção que só que agora cruzada com relação ao outro caso. Senhores, precisa mais debater alguma coisa? Pode colocar em votação. Doutor Neudson, acompanha. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Então, Acompanho, presidente. Eu também acompanho o resultado da acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, ainda são 5h10 da tarde. Se os senhores autorizarem, concordarem, que eu acho até mais prudente, eu queria trazer alguns processos da pauta de sexta-feira. Eu vou pedir para apresentar o meu, eu acho que vai ser fácil, está entendendo? Então, eu peço aos senhores que a gente vá para o item, o processo é o 131, tá certo? Vai dar pauta de sexta-feira, eu já coloquei na pasta aí. É o processo número 10.280-723-941, barra 2012-33, né? Schubert West Limitada, microempresa. Tá ok? Deixa eu abrir o meu voto aqui. Na minha cabeça seria um processo relativamente simples. Deixa eu ver aqui se vai ser realmente, né?
Gente, é o seguinte, não sei se vocês já abriram um arquivo aí, é o item 131, tá certo? Vou fazer um resumo aqui básico. É uma exclusão do Simples Nacional. Em seu recurso, a defesa alega que a exclusão é inconstitucional, uma vez que existiam outros meios administrativos e judiciais para que o órgão arrecadador possa cobrar seus créditos, sendo, portanto, desproporcional e arbitrária a exclusão do ofício prevista na Lei Complementar número 123 de 2006. Ele informa que ele ingressou com ação judicial, tendo obtido a tutela antecipada pelo meritíssimo juiz federal substituto da primeira vara federal da seção judiciária do Estado do Pará, doutor Rafael Lima da Costa, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada para a reinclusão do recorrente ao Simples Nacional. Ok? Então, basicamente, isso já está com ação judicial, os argumentos dele são de inconstitucionalidade, o que me parece que são questões, princípios que são pacíficas aqui no colegiado. Então, se os senhores me permitirem, eu vou passar direto para o meu voto, tá ok? A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Em seu recurso, a defesa alega que a exclusão é incondicional, uma vez que existiriam outros meios administrativos e judiciais para que o órgão arrecador possa cobrar seus créditos, sendo, portanto, desproporcional e arbitrária a exclusão de ofício prevista na Lei Complementar 123, normalmente no caso que o valor da dívida é de apenas R$100. Informa que ingressou com ação judicial, tendo obtido a tutela antecipada pelo meritíssimo juiz substituto da primeira vara federal da seção judiciária do Estado do Pará, doutor Rafael Lima da Costa, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada para a reclusão do recorrente ao Simples Nacional. E era o processo 17937, 41-2013 e 401-3900, cópia anexa às folhas 55 e 58. Sobre tal procedimento, convém esclarecer que, embora o artigo 5º, inciso 55, assegura aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e ampla defesa, inadmite-se, por ser ilógico e jurídico, a existência de paralela de duas iniciativas, impugnação administrativa e propositura de ação judicial, com idêntico objeto e para o mesmo fim. Tal conclusão funda-se no fato de que, pela sistemática da Constituição de 88, o ato administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância superior e autônoma. Superior porque pode rever, pode para cassar ou anular o ato administrativo. Autônoma porque a parte não está obrigada a percorrer antes as instâncias administrativas para ingressar em juízo. Assim, a partir do momento que o sujeito passivo ingressa em juízo contra determinada atuação do fisco, essa opção pela via superior e autônoma importa em desistência de qualquer eventual reclamação ou recurso por virtude interposto na instância administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 87 da 75-74, né, a existência de propositura de sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto importa de renúncia e desistência do litígio nas instâncias administrativas. A Portaria Ministerial da Fazenda 343, de 9 de junho de 2015, que aprovou o regimento interno do CAF, reproduziu o mesmo entendimento, e aqui eu faço a reprodução. Ressalto por fim que tal questão também se encontra simulada nos seguintes termos: importa em renúncia, etc. e tal. Pelo imposto, voto em não conhecer do recurso voluntário. Eu acho que se ele não tivesse entrado com a sessão judicial, a gente podia até analisar um pouco, porque um valor de R$100, às vezes, a gente tem condições até de discutir. Mas aqui eu não vejo que ele tirou a nossa competência de analisar a questão, tá ok? Senhores, é basicamente isso. Está aberto para os senhores comentarem alguma questão. São uns comentários um tanto prosaicos. Deve ter algum parente advogado, né? Só com ação por isso. E agora, e principalmente no nosso novo pensamento liberal nosso, você pode perder mercadoria para cobrar tributo, pode ser preso para cobrar tributo. Imagine excluído simples, aí é que pode mesmo. Né? Então, hoje em dia não é um argumento muito atual esse dele aí. Mas tirando aí as brincadeiras, as ironias, né, do tempo, eu só queria fazer uma observação, sobre a sugestão, porque no primeiro parágrafo do seu voto, está dito que isso está conhecendo do recurso. Aí, eu não conheço, né? Perfeito, está certo. Obrigado, Janete. Assim, não conheço pelas razões a seguir. Algo assim, né? Obrigado.
Gente, algum comentário a mais? Posso votar? Doutor Neudson? Acompanho. Doutora Gisele? Acompanho. Doutor Alain? Acompanho. Doutor Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Acompanho. Doutor Jefferson? Acompanho, presidente. Pois não. Obrigado. Doutor André? Acompanho, presidente. Então fica a cor dos membros colegiados para unanimidade de votos e não conhecer do recurso. Até complementando o que o doutor Nelson falou, eu sou muito simpático quando se tem um valor tão baixo de procurar alguma forma que a gente pudesse resolver, mas ele tirou totalmente ele amarrou as nossas mãos, então não tem mais o que a gente fazer nessa situação, porque, senhores, nós ainda temos bastante tempo, eu deixo os senhores à vontade, se quiserem trazer outros processos. Eu tenho um monte fácil aí. Pois, doutora Gisele, fique à vontade. Qual que eu tenho os 104, 127, 128, 129. Eu acho que são fáceis. Pois não, vamos começar 104. Peraí, deixa eu pegar. Eu acho que não vai dar muito problema. Normalmente dá problema quando é em sentido inverso. Nesses aqui, eu acho que... Pois então, vamos agora voltar ao processo 104. Deixa eu só pegar aqui, presidente. Pois não, doutor Gisele. É que eu não sabia se ia autorizar ou não. Enfim, tava... Só um segundinho. Certo. Neudson, você está conseguindo abrir, né, depois. Eu ainda não pus, mas... Não, agora tá tranquilo, que já terminei de fazer o arquivo. Vou salvar aqui. E conseguiu colocar lá o arquivo, Neudson? Já está lá, viu? Tá na minha pasta, na minha subpasta, na pasta 3. Vou deixar hoje à noite, todinho, para fazer da... Tem que ser de noite, porque demora demais. Eu vou fazer de noite, demora demais. Se a internet não cair, né? Tá bom, O da Fresenius, que o Alan tá doido para discutir comigo, eu acho que eu vou deixar para amanhã, que eu tô mais... Deixa para amanhã, deixa ficar lá. Hora dessa não dá, doutora Gisele. Não dá, então, pois esses são bem fáceis. Deixa, é porque ele fica ruminando aí a noite toda. Ele fica vermelho, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Brincadeiras à parte, brincadeira, Alan, vocês sabem. O 104. Peraí, agora já está na pasta. Vamos ver se vocês conseguem aí acessar. Eu acho esses todos teoricamente simples. Eu vou ajustar, tá, presidente? Fica tranquilo, eu tiro, então. Eu acabo colocando as telas para facilitar mesmo, né? Claro, claro. Aqui, gente. Conseguiram? Posso? Estou copiando aqui. É o 104, presidente, só para você anunciar o processo, tudo, acho que vale a pena, né? Só um minutinho, doutor Gisele, eu vou anunciar ele agora, é só para eu estou transferindo aqui seus acordos, que é para... Bom, senhores, então agora será colocado em pauta, vou antecipar, o processo 104, que é o item 104, que é o processo 10.830.914.754/2012-71, o recorrente é Supermercados Caetano Limitada. A relatora é a doutora Gisele Barbosa, e o julgamento deste processo servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens 105 a 106. Eu passo a palavra agora para a doutora Gisele. Então, aqui, na verdade, também decorre de manifestação de conformidade contra despacho decisório por conta da alocação completa do DARF discriminado, né, e por isso realmente não foi homologado, ele ficou em aberto. Na manifestação de conformidade, a hora recorrente explica que no mês de dezembro promoveu a apuração e posterior recolhimento indevido da primeira parcela e de janeiro de 2012 do IRPJ no valor de 29, quando o correto seria 26, crédito este compensado por meio da DECOMP, transmitido em tal, informa a recorrente fora notificada da não homologação por ausência do referido crédito, afirma que ao analisar a fundamentação do despacho decisório, percebeu que o crédito fora vinculado a DARF relativo ao período de apuração 12 de 2011. Código de Receita tal no valor. No entanto, a recorrente não efetuou a retificação da DCTF no mês, reduzindo o valor do débito e, em consequência, apontando o saldo a compensar.
A retificação foi realizada em 23/1 de 2013, corrigindo a ficha do débito e o vínculo do DARF de pagamento. Bom, em sessão de 26 de fevereiro, a DRJ, ela julgou improcedente a manifestação sobre o fundamento que a simples retificação da DCTF e da IPJ, que no caso foram as duas, não teria o condão de comprovar a liquidez e certeza, e aí eu teria que ter o lastro probatório da apuração, documentos fiscais e contábeis. Cientificada, ela interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação, em especial que as retificações, ainda que efetivadas após proferido o despacho decisório, legitimariam a homologação. Apresenta argumentos retóricos a partir dos dispositivos do CTN, mas não junta lastro probatório hábil a dar suporte às retificações. Eu já deixei só a deixa aqui, né, presidente, se me der licença, eu já passo para o voto. Eu gosto de dar deixa quando, assim, meus relatórios são meio... eu já vou induzindo, né? Mas, o seu estilo, do seu relatório, você já coloca muitas... Tinha notado no processo. É para tentar ajudar, para a gente já saber o que vai vir, se para o bem ou para o mal de qualquer dos lados. Sim, aqui é aquela questão da DCTF, da retificadora, do mesmo jeito, presidente, eu entendo do seu lado na colocação que é importante a retificadora, mas para mim, independente, eu posso até ter uma retificadora se eu não tenho o lastro probatório, aqui, no caso, fica muito claro que eu não tenho. Eu vejo a nítida violação a 170, não há liquidez e certeza, e, portanto, eu nego o provimento. É como voto. Perfeito, bem objetivo, está bem claro, né? Senhores, alguém quer fazer algum comentário? E aqui tem um pormenor, ela reticou DIPJ e DCTF pós-despacho decisório, ou seja, complicado, né? A minha questão da nota eu acho que você tem que retificar, mas se é depois do despacho decisório, ele tem que comprovar o erro. Se ele não traz a comprovação, eu não vejo como acolher o recurso voluntário. Senhores, se ninguém falar, eu passo para a votação. Doutor Nilson. Está mudo. É naquela mesma linha, né, quando o contribuinte retifica da CTF, mas não traz prova do erro, e a DRJ aponta isso como algo que impede, né, o reconhecimento do direito, e no recurso voluntário o contribuinte novamente não insiste em não comprovar o que alega, né? Então, já vou por vários casos, sim, eu acompanho os relatores. Perfeito. Doutor Alain? Acompanho, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Esse é o típico caso, né? Alegar e não provar a mesma coisa que não alegar. Acompanho. Doutor Jefferson? Acompanho a relatora, presidente. Doutor André? Também acompanho, presidente. Também acompanha o relator. O resultado final ficou a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem negar provimento ao recurso voluntário. Esse mesmo resultado de julgamento vai valer para os processos, que é o número 105, e do item 105, que é o processo 10.830.914.755/2012-16, que é Supermercados Caetano Limitada. E o item 106, que é o processo 10.830.914.755/2012-61. Supermercados São Caetano Limitada também, ok? Esse foi o item 104. Doutora Gisele, a senhora está à vontade. O 107 que a senhora quer apresentar agora? Qual foi que a senhora falou? Desculpe, eu não ouvi, está mudo. É que eu vou mudando as telas, aí depois... É o 127. 127. Então, senhores, vamos passar aqui para o processo 127. Deixa eu anunciar ele aqui. O processo 127 é o processo número 14.033.720.107/2012-47. O recorrente é Politec Instalações, Serviços e Comércio em Geral Limitada, EPP. A relatora é a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Vamos lá. Só um momentinho, presidente, vamos lá. Aqui a recorrente é a exclusão do Simples Nacional, tá? A aplicação de efeitos retroativos
A exclusão decorreu daquela questão de receita bruta superior ao limite previsto. A contribuinte, ela traz algumas alegações sobre a inconstitucionalidade do procedimento, aí simula a CARF, né, enfim. Bom, aqui o ponto ela foi excluída adequadamente, né, em termos procedimentais, teve o ato declaratório, a representação, o despacho decisório, enfim, todos os procedimentos relativos à exclusão foram formalmente observados, que para mim esse é um aspecto importante. Certificada da decisão, apresentar manifestação de inconformidade, ela alega que antes de receber essa notificação, ela já havia buscado corrigir falha relativa aos excessos de limite, mas a DRJ, a gente vai seguindo, vocês vão ver que ela apresentou as telas e mostrou que eletronicamente a contribuinte havia sido intimada, notificada, né, e que realmente pela legislação do Simples ela teria a obrigação de acompanhar, né, no sistema essas informações. Mas vamos lá, só estou antecipando um pouquinho. Ela procurou regularizar, então dá um pouco de pena, porque ela tentou arrumar a situação, mas já era bem tarde. É imprescindível a verificação do pedido de parcelamento deferido em seu favor, após a operadora contábil ter identificado extrapolação do limite. Então, o que aconteceu? Ela extrapolou e parcelou, veja, coitado. A pretensa exclusão de ofício não levou em consideração o ato de correção, que hoje está plenamente em conformidade com os patamares. A empresa é uma sociedade comercial que não se enquadra na lista de vidação, que não caberia exclusão retroativa sem que tenha ocorrido no período qualquer notificação por parte da Receita. Pelo contrário, a empresa só foi perceber que excedeu o teto e buscou espontaneamente sua correção, e diante dessas circunstâncias teria havido violação ao 100, 105, enfim. Em sessão de 17 de maio, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos aí da ementa, a questão de excesso e também retroativa. Cientificada da decisão, ela reiterou todos os pontos que, no fim, não foram acolhidos. Então, o recurso voluntário, ele passo para o voto, tá, presidente? Não. Claro. O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos. Ela foi excluída do Simples a partir de 1/1/2009, porque foi constatado pela fiscalização que auferiu no ano calendário de 2008 montante de receita bruta de 4.640, excedente o limite legal da empresa permanecer no Simples, da exclusão conforme o ADE de folhas. Não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais ou de ordem material, e, portanto, considero que a contribuinte teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. No mais, preliminarmente, vale consignar que não cabe essa relatoria analisar a constitucionalidade, né, tanto aí eu faço as menções. Nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela recorrente relativa à potencial inconstitucionalidade, lembrando que, em concreto, a legislação vigente aplicável ao caso é a do Simples Nacional. A lei complementar, toda hora ela usa a legislação do Simples Federal, mas aí por isso que eu fiz esse disclosure, lembrando que, né, porque ela sempre toda hora está fazendo referência à lei 9.317. No mérito, foram assertivas as razões de decidir trazidas no R-voto condutor de primeira instância, confira-se, então ele trouxe todo o racional do artigo 28, 29 e 30 para exclusão. Então, aí ele vem, pelo que se observa, deveria a empresa ter comunicado à Receita que exceder o limite de receita, requerendo sua voluntária exclusão. Não o fazendo, cabe aí a exclusão de ofício pela Receita Federal e tudo mais. Bom, aí eu pus, acrescente-se que a exclusão retroativa não é uma escolha da autoridade fiscal, mas um dever funcional no estrito cumprimento da Lei Complementar 123, e nesse aspecto vale reproduzir os trechos do ADE e das respectivas previsões legais e das diretrizes técnicas constantes do espaço de exclusão. Então, eu só reproduzi para mostrar que foi colocado o artigo 6º, inciso 2, foi colocado no parágrafo 13º, a hipótese dos efeitos do impedimento ocorrerão no ano calendário subsequente. Então, não é que voltou para a data de constituição dela, né, voltou só de acordo com o parágrafo 3, porque tem alguns casos que até, né, volta para a data da Constituição.
Aqui também a resolução 6, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, e aí, então, mostrando que foi aplicado com efeitos a partir de 1/9 por ter excedido no ano base de 2008. Vejam que a autoridade fiscal acertadamente propôs a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional, nos termos do 662, a partir de 1 de janeiro do ano calendário subsequente ao que tiver ocorrido excesso, né, em 2009, não no inciso 3, que determina a exclusão retroativa ao início das atividades. Por fim, cumpre consignar que nos termos da súmula 76, na determinação dos valores, logo, né, porque ela fala assim, poxa, eu paguei, né, então eu só fiz constar aqui para contribuinte o teor da 76 para dizer que, olha, eu não posso fazer nada aqui, mas, né, provavelmente, quando dá cobrança, esses valores podem ser abatidos. Esse é um entendimento. Então, assim, né, eu só quis colocar, presidente, para ajudar, porque eu vi que ela teve boa fé, mas a gente não pode fazer nada com isso. Mas no sentido de, olha, você pode buscar, né, aquilo que você pagou. Mas, né, diante do... Foi para dar uma dica, vai. Diante do exposto, votos... Isso, mas, assim, a própria Receita Federal, ela toma muito cuidado quando ela lança, né, para fazer esses abatimentos. Eu pedia só, doutora Gisele, talvez aí nesse item da sugestão, é só que isso aí está fora da nossa competência desse processo, né, que eu fico preocupado, será que ele vem com embargos? Olha, não, eu posso colocar. Em que pese esteja fora da competência do nosso processo, vale lembrar... É uma coisa assim, isso, eu não sou dele. Só para dizer, para não criar um embargo, que a senhora disse que tinha isso, mas não deu esse direito. Esteja isso, fora do âmbito de competência de análise desse processo. Isso, é uma coisa assim nesse sentido. Eu só estou pondo para não esquecer desse processo. Tá. Então, pronto. Então, aí no final, né, eu volto para conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, né, porque infelizmente foi o que foi, né. Doutor, alguém quer fazer algum comentário? Quem está olhando o processo, quer que eu espere um pouco para votar? Doutor Nelson, como é que o senhor vota? Está mudo? Desculpa. É porque eu estou desligando o microfone aqui no notebook, porque, como o Alexandre disse, é a hora dos gatos, né? E dos cachorros latindo para os gatos. Está uma barulheira aqui, eu desliguei o microfone do notebook, para não sair aqui na gravação. Eu não tenho pena não, doutora Gisele, porque você sabe como foi descoberto, ele tem um faturamento, né? Eu vi. 4.640.000, né? E ele teve bastante tempo para regularizar isso daí, não só da notificação, né? Que coisa, né? A pessoa sabe das suas obrigações e não cumpre, se arrisca, né, a não sofrer a sanção correspondente. No caso de sofrer a sanção, realmente eu não compadeço, né, desse tipo de situação. Há situações que sim, né, que merecem um olhar assim, mais digamos assim, racional, né? Aqui não é o caso. Não. Então, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Obrigado, doutor Nelson. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma, o item 127. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, são 17h34, a gente ainda tem acho que uns 15 minutos até a moça pedir para interromper. Doutora Gisele, diga, a senhora está com a palavra, vai lá. Tá mudo? Tenho mais esses 2 que dá, ou 3 que dá, viu? Pois qual é o próximo? É o 128. Pois vamos agora colocar em pauta o processo do item 128, que é o processo número 13.864.720.082/2013, recorrente Sandro Alberto Rocha, EPP. A relatora, a doutora Gisele, a quem eu já passo a palavra.
Obrigada, presidente. Vamos lá. Ele é muito similar ao outro caso, né? Ele também é receita bruta superior ao limite, exclusão, também ele traz análise de constitucionalidade. Aqui ele tenta criticar muito o ADE, a forma como ele foi trabalhado, e mesmo com relação à cópia do diário oficial, de que ele não teria sido devidamente intimado, enfim. Ele traz algumas alegações nesse sentido. Bom, depois eu vou enfrentar isso com mais afinco também, e a própria DRJ o fez, então fica bem claro. Na sessão de 28 de junho, foi julgada improcedente a manifestação, justamente pelos mesmos fundamentos que pelo comando do artigo 17 da 123 de 2006, deve-se excluir de ofício quando constatada a situação de impedimento. A recorrente, ela reitera os pontos apresentados em manifestação de conformidade, especialmente nesse sentido, né, para dizer que, no fundo, ela não teria sido, assim, tão bem informada, ou que os atos teriam eventual vício, e aí eu passo a enfrentar no voto. Tudo bem, presidente? Posso seguir? Ok, pode entrar no voto, presidente. Então, aqui o recurso voluntário é intempestivo e cumpre os demais requisitos, e dele, então, tomo conhecimento e passo a apreciar. Então, a contribuinte, ela foi excluída do Simples a partir de 1 de novembro de 2009, uma vez que ultrapassou mais de 20% do limite de receita bruta previsto no inciso 3 do artigo 3º da 123, ao atingir em 30 de 6 de 2008 a receita bruta acumulada também dos 4.436, conforme representação fiscal e respectivo ADE. Então, aqui eu fiz questão de trazer no corpo do próprio voto para mostrar, poxa, tem todos os requisitos, estão adequados, foi publicado no Diário Oficial de forma adequada, e aí eu trago, porque realmente a recorrente, ela bate muito nisso. Da simples análise dos atos administrativos supra, evidencia-se que não houve quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais, de ordem material, a contribuinte foi devidamente intimada e teve plenas condições de exercer e, inclusive, apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade. Assim sendo, deixo de acolher as alegações da hora recorrente nesse sentido. De igual modo, não prospera a alegação da contribuinte quanto à suposta violação ao 513 da desistência de recurso administrativo nos autos do processo tal, auto de infração para exigência de crédito tributário referente ao ano calendário de 2008, abrangidos pelo Simples Nacional relativo a PIS, COFINS e IRCS, isso porque tratariam aquela questão da súmula CARF 77, né, da possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório, não obsta ao lançamento de ofício. Então, ele vem trazer, poxa, mas, né, você teria uma violação por conta dessas duas situações estarem acontecendo de forma, né, concomitante, digamos assim. E aí eu trago a súmula, que eu acho que acaba sendo bem elucidativa nesse sentido. Vejam que o objeto do presente processo se restringe à análise da legitimidade da exclusão do Simples em razão da hora recorrente ter ultrapassado o limite de receita bruta. De outra parte, a discussão travada no 2012-01, embora decorra da exclusão da hora recorrente do Simples Nacional, tem por objeto a análise da legitimidade e cômputos dos valores exigidos a título de PIS, COFINS, contribuição, em virtude da omissão de receitas por depósitos bancários não escriturados e insuficiência de recolhimento. Assim sendo, a discussão relativa à potencial quebra de sigilo bancário, que ela ainda traz isso, pela autoridade fiscal, ainda que o tema tenha sido superado por esse egrégio tribunal e pelo próprio STF, porque lá naquele outro processo enfrentaram essa questão. É questão a ser debatida no âmbito do processo tal, e da mesma forma a potencial apuração indevida de tributo omitido ou a pagar, com o respectivo abatimento dos valores recolhidos no regime à luz da 86. Então, aqui eu até pus uma nota da 76, não é 86. Pus uma nota de rodapé, só para dizer qualquer, porque realmente está extrapola. No mais, vale consignar que não cabe a essa relatoria discutir constitucionalidade, e nesse sentido, rejeita as alegações trazidas pela recorrente relativa à potencial inconstitucionalidade por afrontar princípios constitucionais relativos ao livre exercício da atividade profissional e preservação da empresa.
No mérito, a contribuinte nada aduz para fins de demonstrar seu desenquadramento à hipótese de exclusão do simples constante da representação fiscal e do ADE. A legislação é clara ao dispor dessa exclusão, artigo 28, aí eu trago. Pelo que se observa da legislação acima citada, deveria a empresa ter comunicado à Receita Federal que exceder o limite de receita, requerendo a sua voluntária exclusão, não fazendo cabe a exclusão de ofício nos termos da legislação em regência. Diante do exposto, eu nego o provimento. Então, presidente, aqui eu tentei trazer isso. Eu não reproduzi o teor da decisão 2012 do processo dos autos de infração para recolhimento de omissão de receitas e tudo mais. Mas eu até tenho aqui na pasta, e eles analisaram essa questão do sigilo e tudo mais, por isso que eu falo, isso é a discussão daqueles autos. Eu posso até trazer a ementa, se vocês acharem... Mas aquele outro é decorrência desse, não, doutora Gisele, só para eu entender. Aquele outro é o seguinte, aqui é a exclusão do simples, lá é a cobrança, são os autos de infração da cobrança decorrente, que seria decorrente da exclusão. Normalmente, né, deveria ter sido julgado a exclusão ou de forma concomitante com os autos de infração, ou primeiro a exclusão e depois os autos, né? Mas eles foram julgados, presidente. Pois é tão estranho, né? Eles já julgaram a consequência antes da causa. Eu achei, eu não quis entrar nesse mérito e por isso eu não coloquei. Do outro processo, claro. Eu não coloquei, assim, o que eu coloquei, tá no outro processo que o contribuinte ele fala, traz a quebra de sigilo, essas coisas. Eu falei, não, essa matéria é estranha aqui, você vai discutir lá. Só que eu já estou antecipando para vocês que lá já foi julgado de forma desfavorável. Eles deveriam ter, ali o prevento, deveria ter chamado o processo de exclusão para jogar em conjunto, que é o que eu faço. Por ironia, foi julgado por essa turma. Foi? Relatado pelo Rafael Gasparito. Ai, bom. E foi mantido, né? Foi mantido. Eu tenho certeza que foi analisado a quebra de sigilo, porque eu fui ver. Mas eu não lembrava que era para nossa. Mas o pior é que eu baixei o coisa. De toda forma, gente, tá excluído mesmo, tá? Assim, não vai, de alguma maneira, gerar nenhum problema. Para não dar essa margem de discussão, presidente, eu optei por não colocar isso no voto, transcrever ementa, nada. Eu só fiz referência que é uma discussão alheia a esse processo e pronto. Mas isso teria influência na exclusão do simples ou na apuração do crédito tributário? Não vai ter influência nenhuma, porque ele foi excluído. Aqui é só exclusão. Perfeito. Nenhuma. Lá, na verdade, quando o Rafael julgou lá, é que ele deveria ter pedido esse meu processo para primeiro julgar a exclusão e, na sequência, passar a julgar os autos. O problema é que os autos foram julgados antes da exclusão. O que poderia acontecer que se o lançamento tributário tivesse sido exonerado, aí o excesso de receita que fundamenta a exclusão poderia ser questionado, né? Perfeito. Mas não é o caso, porque foi mantido o lançamento. Foi confirmado o excesso de receita, né? Por isso que eu fui checar lá e eu vi que ok. Então... bom, senhores, vamos colocar em votação. Doutor Neilson. Acompanha a relatora. Doutor Alain. Acompanho, presidente, relatora. Doutor Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora. Esse foi o item 128, né, doutora Gisele? Então, ficou da seguinte forma o resultado do item 128 da pauta. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou ter só julgado aqui, porque eu preciso anotar processo julgado na sessão de 16/9/2020. Eu vou ter que colocar nos outros também, que eu estava esquecendo, esse detalhe tem que constar na ata. Foi o 127, também a mesma coisa, né? A doutora Gisele agora foi o 127, o 128, eu apresentei o 131, não foi? A senhora se lembra qual foi o outro que a senhora colocou? O 123, não foi? Não, 104, foi o 104, 127, agora a gente está no 128. Eu só vou passar, então é o 104,
Só porque eu preciso registrar isso aqui, ó, 104, 107 foi? Não. 127. 104, 127, a 127 que eu já anotei. Então foi 104, 127 e o 128. Senhores, eu acho que a moça vai chamar a gente. Nós temos duas opções. Eu vou ter que interromper de qualquer forma a gravação. Se vocês quiserem continuar mais 20 minutos, meia hora, para apresentar mais processo de sexta-feira, eu topo demais, tá certo? Então, eu peço para interromper a gravação, e aí, em sequência, a gente continua até 6h30, 6h40, que hoje está mais leve, né? Dentro dessa linha desses processos que nós estamos analisando, são processos que saem mais rápido, né? Então, eu falo a Amanda. Oi. Amanda, você pode... você vai sair já, né? Uhum. Então, você pode interromper a gravação e eu vou continuar a sessão, tá ok? Ok.